Amigos e amigas, vamos a mais um momento de catequese. Eu sempre transmito a catequese nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, você vai direto ao YouTube. Temos o Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e temos ainda o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos à catequese. Eu pesquisei no YouTube do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que é um escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, portanto, uma pessoa gabaritada para nos ensinar. São vários assuntos que as pessoas colocam e ele responde. Vamos, primeiramente, a um assunto sobre desvio dos padres. Padres que se desviam do sacerdócio, da sua missão. Todos os fiéis católicos devem rezar pelos padres, pelos sacerdotes, para que eles não se desviem do caminho. Agora, é difícil quantificar a culpa de quem não reza pelos padres e eles acabam caindo nos erros doutrinários. Indulgência. O fiel católico pode lucrar a indulgência plenária todos os dias do ano. Você sabia? Não há, no entanto, momentos especiais. Aliás, há, no entanto, momentos especiais como na Semana das Almas, de 1º a 8 de novembro, em que podem ser cumpridas as exigências. São elas a confissão bem feita, comunhão na missa, oração pelo Papa e ida ao cemitério a fim de rezar pela alma de uma pessoa sepultada no local. Mas durante o ano inteiro, o católico pode ganhar, uma vez por dia, uma indulgência plenária em qualquer data. Ele deve fazer a confissão, a comunhão eucarística, ou seja, receber a hóstia consagrada na missa, rezar pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria ou um Glória ao Pai, e a quarta condição pode ser um terço em família diante do oratório, a leitura bíblica meditada ou meia hora de adoração ao Santíssimo na capela do Sacrário, ou ainda a via sacra. Uma dessas 4 alternativas cumpre a quarta condição. A indulgência pode ser oferecida para uma alma, uma pessoa que já faleceu, ou para o próprio fiel orante. A indulgência pressupõe que a alma esteja no purgatório, e as orações são para que vá rapidamente para o céu. A indulgência não é para a salvação da pessoa, mas sim para libertá-la do purgatório. Quem morreu já foi para o inferno, não tem mais jeito. E vamos falar então de purgatório e inferno. No purgatório, a alma passa por uma pena de purificação, mas mantém a alegria da esperança, pois sabe que, apesar de certo sofrimento, dali irá para Deus. Já a alma no inferno não tem mais possibilidade de ir para o céu. Quando vai para o inferno, a alma percebe que perdeu Deus para sempre, o que deve ser uma sensação muito mais intensa e triste. Cabelos de Jesus. Pela tradição, Jesus tinha cabelos longos. Como ele era um consagrado a Deus, que os judeus denominavam nazireu, não havia o costume de cortar o cabelo. Os desenhos que faziam de Jesus ainda no século I nas catacumbas, em Roma, mostram cabelos compridos. Serpente de bronze. Moisés mandou destruir a serpente de bronze quando o povo começou a querer adorá-la, pois quem olhava para ela ficava curado. São os erros da humanidade. Essa serpente era apenas um símbolo de Cristo crucificado, ou seja, quem olhar para ele e confiar nele tem os pecados perdoados. A serpente é usada
porque o veneno do pecado entrou na história humana por Satanás, simbolizado pela serpente. Destruição do diabo. Deus não destrói os demônios porque não destrói as suas obras. O demônio é um espírito que foi criado bom por Deus. Ele se tornou mal por usar mal sua liberdade. Adoração a Deus. O povo hebreu saiu da escravidão do Egito e andou por 40 anos no deserto. Ali eles construíram o tabernáculo, que era uma tenda onde ficava a Arca da Aliança, que possuía 2 querubins sobre ela. Era o lugar onde Deus estava para adoração. Os hebreus transportavam essa estrutura quando o povo caminhava rumo à Terra Santa. Quando chegaram, continuaram a adoração a Deus. Em torno do ano 900 a.C., o rei Salomão construiu o templo, o edifício central e ao redor o átrio, onde o povo ficava. Mais tarde, o templo foi destruído pelos soldados do rei da Babilônia, Nabucodonosor, mais ou menos no ano 600 a.C. O templo de Salomão durou, então, cerca de uns 300 anos. Posteriormente, no tempo de Jesus, o rei Herodes construiu um novo templo, destruído no ano 70 depois de Cristo. Em todas as situações, havia as 2 salas do tabernáculo, divididas por uma cortina grossa. No chamado santo, havia uma mesa com os 12 pães da proposição, em homenagem às 12 tribos de Israel. Todo sábado, eles eram renovados. Esses pães, depois de retirados, serviam de alimento somente para os sacerdotes. No santo, o sacerdote entrava diariamente para fazer sacrifícios. Já depois da cortina, havia o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote, no dia do perdão, o Yom Kippur. O detalhe é que ele entrava com uma corda amarrada no pé, pois se passasse mal, alguém o puxaria sem entrar no local sagrado. Pensamentos negativos. O perfil psicológico da pessoa em geral gera muitas vezes pensamentos negativos. Isso acontece com todo mundo. O importante é entregar esses pensamentos na misericórdia de Deus, não se deixando influenciar por eles. É preciso pedir a Deus que tire os maus pensamentos da mente. O mau pensamento pode ser também causado por problemas de saúde, que deve obter os cuidados devidos e a medicação. Então, cuide da sua saúde também. Não só da alma, mas da saúde física também. Crise na vida do trabalho, do lar e pessoal. Noites escuras. O que falar sobre isso? Olha, nos momentos de trevas, uma saída pode ser a oração mais fervorosa, como o ofício de Nossa Senhora, o ofício da Imaculada, ou o terço mariano, com bastante concentração. Ou seja, é preciso se colocar debaixo da proteção da Santa Mãe de Deus. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Então, uma bela oração que é do século II. Os mártires rezavam pedindo proteção contra a perseguição romana. Nossa Senhora intercede por nós. Vamos saber agora dos Tiagos da Bíblia. Quando morreu Tiago Maior, assassinado pelo rei Herodes Agripa por volta do ano 40 depois de Cristo, Tiago Menor ficou como bispo de Jerusalém. Então são 2 Tiagos, né? O Tiago Maior foi assassinado. Tiago Maior era irmão de São João. Ficou então Tiago Menor
primo de Jesus, que se tornou bispo de Jerusalém. Conversa com Jesus. Sentir Jesus no coração é conversar com ele nas aflições ou outros momentos. O cristão pode desabafar, chorar, pedir. O cristão pode agradecer. Não é só pedir, não. Pode louvar, reparar os pecados. Tudo isso é uma conversa com Jesus em particular. Visões de Medjugorje. As visões ou aparições de Nossa Senhora que acontecem em Medjugorje, no país chamado Bósnia e Herzegovina, fronteira com a Croácia, fazem muito bem. Há muitas conversões, orações e pessoas libertadas do mal. Um padre italiano que morava em Belo Horizonte, capital de Minas, que nunca havia rezado o terço mariano, foi a Medjugorje e retornou ao Brasil convertido e passou a participar de um grupo de oração do terço. As mensagens continuam, com muitas revelações, sem, assim, vamos dizer, um pronunciamento oficial da Igreja. Santa Teresa d'Ávila, o que falar sobre ela? Bem, o livro O Caminho da Perfeição e o livro da Vida são recomendados para quem quer saber mais a respeito da história de Santa Teresa d'Ávila. Volta à igreja. Muitos fiéis às vezes abandonam a igreja e depois voltam, não é? O fiel católico que fica longe da igreja por muito tempo, quando retorna, deve fazer uma boa confissão, a fim de participar da missa e comungar. A Igreja Católica recomenda a confissão ao fiel pelo menos uma vez por ano. Quem não o faz, comete um pecado. Então, se ele ficou afastado muitos anos, ele não confessou. Então, tem que confessar para ser perdoado e comungar. Casado só no civil. Os cônjuges casados somente no cartório civil podem se casar na igreja diretamente sem a chamada sanação da raiz. Se ambos concordarem, a sanação é somente para quando não há impedimento, mas um dos dois não concorda com o casamento religioso. Marca da besta. Que falar sobre isso, hein? Não é verdade que pessoas já tenham a marca da besta, a marca da besta sem saber. Besta é o diabo, né? O que pode acontecer é a pessoa maldosa que vive insistentemente no pecado ser conduzida pelo demônio. Há casos, por exemplo, de terroristas, pessoas do mal que matam pessoas a sangue frio e ainda filmam. Isso com certeza é proveniente do mal do demônio. Promessas para quem reza. Nossa Senhora prometeu à irmã Lúcia, para quem reza o rosário, a paz, a família unida, etc. Ela disse na visão que não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional ou internacional que a oração do terço não possa resolver ou ajudar na sua solução. Em todas as aparições em Fátima, Portugal, Nossa Senhora recomendou às crianças que rezassem o terço. Isso depende, no entanto, da liberdade de cada um. Vamos falar agora sobre o Halloween. É a festa das bruxas. Olha, o católico não deve participar de comemorações do Halloween ou Dia das Bruxas. É um evento celebrado em 31 de outubro, originário de festas celtas, como o Samhain, na Europa, e que foi levada para os Estados Unidos por imigrantes irlandeses. Padres exorcistas já deixaram claro que o católico não deve se envolver com essas festividades que têm influência do mal. Ler ou escutar a Bíblia, hein? O que você acha? É importante ler e manusear a Bíblia, sim, mas é bom também escutar a locução dos textos, feita por uma comunicação de internet, de televisão. Quem só escuta a palavra, de certa forma, também está estudando a Bíblia. O que é mais importante, estudar. Ou seja, quem não consegue ler, que pelo menos ouça os textos sagrados, já é alguma coisa, né? Limitação do tempo. Na vida, na Terra, há sim a limitação do tempo. Esse tempo e espaço
como temos aqui, com hora marcada, né, dias. Agora, não há esse limite na eternidade. Na eternidade acaba esse tempo e esse espaço. Não há mais limite para o tempo ou espaço. Livro para quem vive o luto por perder um ente querido. Olha, um livro indicado para o luto é o Breviário da Confiança, do padre Ascânio Brandão, de Taubaté, São Paulo, publicado pela editora Cleofas. A obra serve também para qualquer pessoa que está com angústia, dificuldades, problemas, dúvidas. É um livro que já está na 12ª edição. Pessoas que vivem juntas sem o casamento vão para o céu? É difícil responder essa pergunta, hein? O que a igreja ensina é que elas não estão vivendo de acordo com a lei de Deus. Se elas sabem que a situação é irregular, precisam acertá-la junto à igreja. Se não existe impedimento para o casamento religioso na igreja católica, a cerimônia deve ser realizada. Se um quer e o outro não quer, é recomendável procurar o bispo para a denominada sanação na raiz. É preciso lutar, rezar e pedir a Deus para resolver o problema. Quem não tem o sacramento do matrimônio não pode se confessar ao sacerdote. Predestinação. Você sabe o que é isso? Quando a igreja fala em predestinação, não é que Deus já determinou tudo o que acontecerá com o fiel e não tem mais jeito. Não existe isso. Na carta de São Paulo a Timóteo, 1 capítulo 2, versículo 4, ele diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso se chama predestinação. Agora, Deus não tira a liberdade de cada um. O protestante Calvino é que dizia que o ser humano já nasce predestinado para o céu ou para o inferno, mas não está de acordo com a Bíblia. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Deus Pai nos predestinou para sermos imagem de seu Filho Jesus, quer dizer que ele deseja que sejamos como Jesus, amando e fazendo as coisas que ele fez. Predestinação, então, é um desejo de Deus. Onisciente é Deus. Só ele é onisciente. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Maria Santíssima, os anjos, todos os santos, ouvem nossas orações e intercedem pelos fiéis através de Deus. Eles estão em comunhão com Deus e por esta razão podem fazer isso. Eles, nessa comunhão com Deus, não têm limite de tempo e espaço. Tem sim a participação nos atributos divinos, sem ser onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, podem receber, por exemplo, 1000 pedidos simultaneamente e respondê-los ao mesmo tempo. Na eternidade é assim, não existe mais o tempo e o espaço. O mistério e o segredo de tudo isso é Deus. Alma e espírito. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 367, diz que alma é espiritual, assim como corpo é material. Ou seja, a substância da alma é espírito, assim como a substância do corpo é matéria. Rezar por protestantes. O católico pode rezar pela conversão ao catolicismo de membros protestantes existentes na sua família. Tanto ele pode como deve rezar. Mediação antes e depois de Cristo. Olha, com a nova aliança, Cristo é o único mediador junto a Deus. Antes de Cristo, no Velho Testamento, havia uma ligação do povo de Deus através dos sacerdotes da tribo de Levi, descendente de Arão. Deus aceitava essa mediação, pois não existia outra. A mediação definitiva só aconteceu com a vinda de Jesus ao mundo, quando ele assumiu a humanidade. Por isso ninguém foi para o céu antes de Cristo, mas sim para a mansão dos mortos, onde havia salvos e condenados. A ponte ou pontífice ligando o céu e a terra só aconteceu com a chegada de Jesus Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.